E acho que, para o primeiro ponto, que eu acho que é importante a gente começar a falar, e aí já é o início também do que eu gostaria de trazer, é dessas diferentes visões, né, que a gente escuta no dia a dia. Quem já está mais imerso nessa clínica, acho que já participa muito, né, dessas discussões, né, e para alguns que ainda não estão, talvez, né, seja um pouco mais novo, assim. Então, assim, nós vamos ter várias formas, né, de entender. Eu trouxe algumas para a gente poder situar um pouco por onde passa. E no dia a dia, quando a gente escutar e alguém falar, a gente sabe um pouco qual que é o discurso orientador, né? Então, nós estamos falando do uso de álcool e outras drogas a partir de uma perspectiva histórica e social. Nós estamos falando a partir de uma perspectiva moral, religiosa. Na perspectiva do discurso científico, né? Ou da perspectiva da redução de danos. Quem aqui já ouviu falar da redução de danos? Acho que a maioria, né? Tá, então, beleza. Facilita. Então, o primeiro ponto, né? O discurso orientador histórico-social. Quando a gente vai caminhando, né, por essa clínica, a gente escuta muitas pessoas dizendo da necessidade da gente controlar esse consumo das substâncias psicoativas, de fazer o combate à droga, que é essa perspectiva que a gente escuta do proibicionismo, no sentido de que, se a gente fizer direitinho, vai chegar um momento que a gente não vai ter drogas na sociedade, né? E acho que esse discurso histórico, né, histórico, social e cultural, ele vem para a gente repensar essa referência, né, no sentido de que, né, o uso de alguma substância para alterar o nosso estado fisiológico, vamos dizer assim, do organismo. Né? Quem aqui não ficou com vontade de tomar um café depois do almoço para aumentar o... Isso é o uso de alguma substância para tentar alterar o nosso estado, o estado fisiológico natural do nosso corpo. Né? E também, aí o que eu acho interessante, né, a gente pensar dentro das diferentes culturas, né, o lugar que tem o uso da substância. Né? Então, o uso do álcool. Tem uma luzinha aqui, não é? Aqui. Ah, tudo bem, dá para ver. Do álcool, né, para celebrar os encontros, como um brinde. Né? Outras culturas que fazem o uso do narguilé em família, né, que é uma coisa que para a gente é muito diferente ver, né, assim. Esse aqui, essa imagem aqui, eu peguei de um site que chama Chazinho da Vovó. Né? Ela fazendo um chazinho. Aí você fala assim, vamos fazer uma palestra sobre o uso de substâncias psicoativas? Aí você entra no site do Chazinho da Vovó e pega a receita do chazinho de camomila para aliviar a cólica intestinal do bebê. Não é? Então, quando a gente vai vendo, da nossa história, né? O uso mesmo de diferentes substâncias, um analgésico para dor de cabeça, um guaraná para me dar disposição, né? Da gente fazer o uso de alguma substância para alterar, de alguma forma, o estado. Tomar uma para relaxar, né? E por aí vai. Um outro discurso que a gente vai ouvir muito, que é o discurso da moral. E aí a gente vai cair um pouco nessa perspectiva do certo e do errado. Né? Então, algumas imagens. Né? Assim, aqui uma propaganda, por exemplo, que está pautada nesse discurso. Então, olha só, uma propaganda, e aí, certamente, o título é do combate às drogas. Né? Destino ruim, onde grandes amigos se perdem. Né? Nossa, então, aquela ideia daquele barzinho do brinde do álcool na roda de amigos, aqui já cai por terra. Né? Então, drogas é um destino ruim, onde grandes amigos se perdem. Ou drogas, não dá mais para aceitar. Lançamento da campanha de combate às drogas. Né? E aí é interessante, eu tentei, algumas pessoas conhecem da Frente Mineira, ele traz eu tentei achar uma que ele trouxe para a gente uma vez, que é uma propaganda do governo, acho que, se eu não me engano, é holandês, que eles mostram, por exemplo, uma placa da campanha deles de cuidado, né, para o uso prejudicial de drogas, mas que é com todas as orientações do que fazer. No caso, por exemplo, de um uso abusivo, se você perceber, acho que era da heroína, não lembro a propaganda, eu tentei localizar na internet e não consegui. Então, assim, qual a informação que essas propagandas trazem? Do ponto de vista da saúde pública, da construção de uma medida de cuidado, o que elas trazem para a gente? O que ela ensina? Para onde você vai? Né?
só está te falando que é um destino ruim onde grandes amigos se perdem. Então, aqui a gente entra na perspectiva do certo, do errado, né? Que é dessa perspectiva moral. E aí eu trago eu gosto de trazer umas provocações, porque é curioso como que o certo e o errado também, ele relativiza dependendo da época onde a gente está. Né? Fazer o uso do tabaco antes era muito chique, ó. Era chiquérrimo, linda. Olha aqui, Papai Noel. Olha aqui, que lindo. Um médico, um cigarro que não irrita, né? Na propaganda do cigarro. Né? Então, assim, a que servem, né? Essa ideia, a que serve esse discurso. E aí, uma coisa interessante é que aqui a gente vai ver a leitura sobre o usuário de substâncias psicoativas como um sujeito que do errado ou o delito, né? E a gente vai trabalhar, vai olhar para ele sobre essa perspectiva. O discurso religioso, né? Então, drogas, Jesus liberta, procure uma igreja. Ou drogas destroem o viciado e a família. Né? Então, essa aqui, a de cima, é uma primeira perspectiva no sentido do discurso religioso, que diz que aí, diferente além, né, do certo e errado, porque acho que se funde um pouco com o discurso da moral, mas traz uma outra perspectiva que é do pecador, né, que está rompendo com alguns valores, né, os valores cristãos e tal. E também fazendo a mesma provocação, como que, dentro da perspectiva histórico-cultural, sempre foi usado também em vários cultos religiosos o uso de substâncias como uma forma de comunicação com o divino. Né? E as pessoas não vão lá, em algum momento, diz que isso é errado, que é pecador, que tem que converter, porque, afinal de contas, ele é um pecador. Né? Então, a lógica do tratamento é a conversão, né? Seria por aí. Mas depois vai lá na casa de alguém e pede para pegar um ramo de arruda e me benzer. Com o ramo de arruda não tem problema. Ou vai lá e pede para queimar a erva e para poder usar o difusor para poder te purificar. Né? Então, também a presença dessas substâncias na cultura, dentro da perspectiva religiosa, também tem essa outra conotação. Esse aqui, então, acho que pega assim, no nosso calcanhar de Aquiles, né? O discurso científico. Geralmente a gente às vezes segue até um pouco esse caminho, né? Assim, tá bom, então vamos com calma, né? As pessoas têm essa relação com a substância, é uma relação social, isso está muito, né, imerso na nossa cultura, na nossa sociedade. Então, ele não é porque está errado, ou então porque ele é um pecador, ele é um doente. Aí melhorou. Né? Assim, o primeiro passo que a gente dá geralmente é isso. Não, gente, porque ele é doente. Né? E aí a gente entra aqui na leitura do discurso científico. Então, por exemplo, a gente tem que entender o mecanismo da dependência química no cérebro, né, para tentar explicar. Qual é o risco, né, o cuidado em relação a esse discurso? Da gente fazer uma interpretação dessa relação do consumo da substância, um pouco dessa ótica se a gente adoeceu é porque você tem um sujeito, você tem um agente, né, que é causador da doença. Então, para você curar dessa doença, você tem que eliminar o agente causador da doença, não é assim? Né? No discurso científico, você tem que eliminar o vírus. Né? Então, seguindo por essa lógica, para ele deixar de ser dependente químico, porque aí a terminologia fica muito clara quando a gente está falando dentro do discurso científico, né, como se fosse algo meramente químico mesmo, o que você tem que fazer é tirar a droga. Né? Então, a única condução possível é que ele faça abstinência. Certo? E aí, de volta, a gente cai lá, então, naquela sociedade onde as pessoas não vão fazer uso da substância. Porque, se elas fizerem, elas podem se tornar doentes. E aí, eu fico irritada com umas coisas, às vezes, quando eu vejo, né? Porque tem esse apelo, né, assim, do discurso científico e tal. Mas, ao mesmo tempo, você acha propagandas maravilhosas, olha só. Né? Dependendo a quem serve, olha só aqui a do Dorflex. Ficar #tenso pode doer. Tome um Dorflex. Não é lindo? Simples. E aí, aqui a gente está vendo uma solução, né, que é medicalizando um fenômeno do seu cotidiano. Né? A tensão cotidiana ela vai acontecer por N motivos, e as soluções também serão inúmeras. Né?
Mas, se é um remédio prescrito, uma droga que você pode comprar na drogaria, ela é até recomendada. Olha como que as pessoas são felizes, né? Mas se não é uma dessas, que está prescrita por alguém, que está alimentando essa compra, né? Enfim, e todo o mecanismo que vem por trás da venda e comercialização destas drogas legais, então você já tem um problema, você é um doente, né? Tem uma entrevista que eu assisti uma vez, assim, ele falando, um cientista aqui da UFMG, que ele está até com uma promessa de desenvolver a vacina para cocaína. Né, assim, eu acho tão apelativo que é até difícil comentar, mas enfim, é um doutor, né, está todo, né, recomendado assim, por algumas instituições e tal. E é essa leitura, né? Muito simples, assim. Então, você vai tomar uma vacina, vai ter uma química, né? Que vai limpar. Mas eu achei muito engraçado, um dia que eu estava vendo uma entrevista dele num programa, não lembro o nome do programa, mas que ela falou assim, e você estava falando que a química tem um problema, né? Assim, que a substância as pessoas vão ficando dependentes, podem ficar dependentes, então por isso que você tem casos na família, por isso que você não usa, né? Aí ele falou assim, eu não uso nenhuma substância ilícita, né? Aí eu fiquei pensando assim, olha que legal, o cérebro dele sabe que a que é lícita não vai deixar ele dependente, mas se ela for ilícita, ele vai deixar. Que cérebro inteligente, né? Assim, aí a química tem um efeito. Então, assim, né, é um tipo de contradição que a gente vê. E esses aqui são propagandas antigas, né? Quando algumas substâncias que hoje a gente coloca no entorno delas uma gravidade por elas serem ilegais, da gente entender que nem sempre foi assim e que as que são consideradas ilegais aqui em outros países não são, né? Se a gente for na Índia, por exemplo, o álcool você não pode fazer o consumo, e aqui é até legal a pessoa tomar um porre, né? Ou até engraçado na festa de formatura, que ele, né, ficou muito chapado. Então, também, da gente sair um pouco dessa referência de qual substância que pode e qual que não pode, porque não é isso que vai orientar a nossa clínica, né? Em tempos antigos, a gente podia comprar heroína da Bayer para aliviar, ou uma cocaína em drops para dor de dente. E o Guilherme lembra, né, essa foto que eu peguei até depois da apresentação dele. Ele fala que se é Bayer é bom, né? Então era bom. E, por fim, uma outra perspectiva que é da redução de danos, que é uma outra orientação, é uma orientação que a gente deve tomar para a gente, como profissionais, para a gente sair um pouco dessa linha do delinquente, ou do pecador, ou do doente, né, e tratar a relação do consumo que o sujeito faz na perspectiva do direito, né? Então, ele tem o direito de fazer uso? Bom, você tem o direito de tomar café? Tem. A pessoa tem o direito de fumar maconha? Enfim. Então, a gente vai lidar na perspectiva do direito que ele tem sobre a decisão que ele faz, do que ele usa e do que ele não usa. E aí a nossa intervenção é muito mais no sentido de dialogar com ele e construir uma relação que ele entenda ser a melhor para ele, mais do que a gente fazer uma repressão por ser algo errado, ou da gente querer promover a abstinência por entender que é uma doença ou algo dessa ordem, né? Tá tudo bem? Às vezes a pessoa fica séria, eu falei assim, não sei se vocês estão achando muito ruim esse negócio. Então, gente, é a partir dessa perspectiva, né, que eu estou falando, tá? Então, para vocês também saberem, e acho que vocês vão ver muita gente falando com diferentes formas de tratar as pessoas que fazem um uso prejudicial de alguma substância, e fiquem atentos para você identificar um pouco sobre que olhar que está sendo colocado, né, qual olhar que está sendo colocado para o usuário. Então, entendendo isso, né, na redução de danos, a gente consegue promover outras ideias, tipo, falar abertamente sobre drogas faz bem, né? Redução de danos, quem usa não abusa, não é a mesma coisa, né? A pessoa, o fato dela ter usado maconha ou cocaína alguma vez, não quer dizer que ela faz uso abusivo. E quem não usa não acusa, né? Acolha, não puna. Essa questão de falar abertamente, de poder fazer uma orientação é essencial, porque
Por exemplo, vamos pegar aqui o tabaco. A pessoa, às vezes, está tentando parar de fumar, ela fala, não, estou tentando parar de fumar, está difícil pra caramba. Aí um outro do lado da família fala, não, cara, eu sei lá, mascava chiclete, você já tentou? Ah, usei um remédio e tal. E aí vai aquela troca, né? Não, me chama aí na hora que a coisa estiver difícil. Agora, se alguém chegar e falar assim, não, cara, eu estou cheirando muito, tá foda, eu estou precisando parar de cheirar, tipo, né? Não dá para falar. Né? Então, a gente vê que a forma como a gente lida com isso, com a questão do uso da substância, faz toda a diferença na possibilidade que a gente tem de cuidar. Né? Quanto tempo que foi? Só para eu ter uma noção. Está no meio, assim, mais ou menos? Tá no meio. Então, a orientação da redução de dano é uma das diretrizes da RAPS. Né? Então, acho que tem essa compreensão dessa posição ética frente à pessoa que faz um uso prejudicial de alguma substância, ela vem na mesma linha do que a gente encontra, no sentido de que tem que ter um respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade. Né? A autonomia e liberdade, inclusive, para ela escolher, né? que tanto que ela dá conta de usar ou de não usar, como que ela quer fazer isso, né? Com qual a ajuda que ela te pede, né? E ela ter autonomia para escolher isso. Tá? Que é diferente de eu pegar uma pessoa, achar que ela não dá conta, ela está doente, isso me autoriza, então, como um profissional da saúde, a obrigá-la a se internar, por exemplo, para a gente tirar o agente causador e ela se curar. Isso é muito complicado, né? Então, não é essa a perspectiva. Então, eu só pincelei algumas das diretrizes da RAPS, né? Por exemplo, respeito ao direito humano, essa que eu li, o combate a estigma e preconceito, o desenvolvimento de estratégia de redução de danos e ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle social dos usuários e seus familiares. Então, a partir dessa orientação, essa é a minha RAPS. Na portaria da RAPS, vocês vão ver muitos outros serviços, tá? Aqui são alguns que são os que a gente tem articulado mais imediato, né, no cotidiano da clínica. E aí eu estou puxando a proposta aqui da ementa, da gente falar um pouco do cotidiano, do território e da cidadania. Né? A Patrícia fez uma provocação, né, e não existe um serviço no centro mesmo. Né? Todos estão aí construindo projeto e cada um às vezes entra mais como um agente, né, da frente da gestão ali do projeto terapêutico, às vezes o outro, e por aí vai. Então, a gente tem, né, o CAPS, que aqui é o CERSAM, Centro de Referência de Saúde Mental, o CAPS Álcool e Droga, a Unidade de Acolhimento, que a Luísa vai falar mais para a gente, a Unidade Básica de Saúde, o Centro de Convivência, não estou acertando esse luzinha, o Centro de Convivência, né, Serviço Residencial Terapêutico, o Consultório de Rua, o Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno, que é uma especificidade daqui de Belo Horizonte, porque de 19 às 7 não fica o médico e o enfermeiro na unidade, eles ficam num serviço centralizado, mas que fica de retaguarda para todos os serviços. Né? Nas cidades menores, algumas têm o CAPS 3, que fica 24 horas com o médico e não só nas menores, né? As maiores. Tem o CAPS 3, que fica médico e enfermeiro na própria unidade. Aqui tem esse desenho, que é um pouco diferente. E aí, falando um pouco, então, eu vou falar um pouquinho do CAPS, álcool e droga. E aí eu puxei para falar a partir da perspectiva da terapia ocupacional no CAPS AD. Né? Porque estamos entre nós. Alguém falou aqui da questão da especificidade, não sei se foi a Rosângela, mas, enfim. E aí eu quis trazer aqui duas questões em relação à função da terapia ocupacional. Aquelas funções que eu acho que são do ponto de vista mais prático e instituídas mesmo como funções. Aquilo que a gente tem, que é afim às demais profissões, e aquilo que é a nossa especificidade. Né? Então, do ponto de vista prático de funções, o TO e os outros técnicos de nível superior eles vão exercer funções similares no CAPS AD. Então, todos nós vamos ser referência técnica de paciente. E aí é um pouco o que a Priscila falou, no sentido de assumir a condução do caso, assumir o lugar da escuta, da intervenção, da condução, né? O lugar de plantonista,
que também já foi falado mais aqui, né, de manhã, coordenar oficinas, articular na rede, fazer o acompanhamento terapêutico. Então, essas são funções, do ponto de vista prático, que tanto o TO quanto outros TNS vão desempenhar. E aí eu queria destacar, então, o ponto onde, um dos pontos, né, assim, onde no meu entendimento, a gente tem uma contribuição extra a dar e até um dever de colocar isso dentro da leitura da clínica, sabe? Peraí. Vou chegar lá ainda, então. Pulei aqui na minha linha de raciocínio. Então, aqui só um pouco das funções, tá? Aqui com os usuários. Numa oficina externa, né? Aqui eles estão participando no Fórum de Saúde Mental, nos Jogos de Primavera, do Centro de Convivência, numa exposição da Funarte, né? Então, aqui são algumas das funções que nós fazemos e que outros profissionais fazem. Aqui mesmo, nesse dia, foi uma arte-terapeuta que acompanhou, no outro foi o redutor de danos. Não é necessariamente o terapeuta ocupacional, mas é ele também. E do ponto de vista clínico, a gente tem uma especificidade na clínica da toxicomania que está para além disso que as pessoas esperam, às vezes, né, essa coisa meio arcaica da TO, que é da organização institucional, do cotidiano da instituição, canseira, né, gente? Assim, ok, mas tem algo para além disso, né, que acho que é uma especificidade da terapia ocupacional, que aí eu vou tentar localizar isso dentro da clínica da toxicomania, tá? Para a gente entender um pouco. Eu trouxe duas questões breves aqui. Se a gente pegar na CID-10 o conceito, né, da dependência, que aí lá é chamado dependência, eles vão falar um conjunto de fenômenos que se desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa, tipicamente associada a um forte desejo ou senso de compulsão de consumir a droga. Há uma maior probabilidade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações. Vocês viram como que aqui já começou a falar da gente? Né? Que o sujeito faz uma cola com um objeto, no caso, né, a substância psicoativa, em detrimento de outras atividades cotidianas dele. Né? Isso está aqui no conceito do que a gente fala, do entendimento do que é uma relação prejudicial. E aí, nesse sentido, eu acho que nós, como terapeutas, temos que tomar isso quando a gente vai fazer uma construção clínica de um caso, porque se a gente, de alguma forma, consente que o entendimento da terapia ocupacional é de ficar no fazer das oficinas e da organização institucional e ponto, a gente não vai construir, ajudar a equipe a construir essa perspectiva da importância que é resgatar e reconstruir um repertório ocupacional e a importância que isso tem na construção da clínica da toxicomania. Né? Então, a própria definição, a gente já começa a trazer essa nossa especificidade. E um outro ponto, né, a psicanálise de orientação lacaniana nos ensinou a não nos determos no objeto em si, e não no objeto droga, e sim na relação singular que o sujeito estabelece com aquela substância, a sua forma de enlaçar e também a procurar localizar a função que a droga ocupa na economia psíquica de cada sujeito. Localizar a função que a droga ocupa. Esse aqui, localizar a função que a droga ocupa, eu vejo como a pérola para a gente conseguir conduzir um caso. Enquanto a gente não entende qual é a função daquela substância para o sujeito, fica muito difícil da gente intervir. Né? E tem pacientes que chegam e vão dizer que usam cocaína para ficar mais animado, para conseguir virar à noite, para conseguir trabalhar. E tem alguns que falam que usam para ficar mais tranquilos. E se a gente ficar focado no que é a droga, a gente não vai entender que para um ela tem um efeito, para outro ela pode ter um efeito que é quase o contrário. Né? E para alguns é para tratar sintoma produtivo, por exemplo, da psicose. Né? E quando a gente entende o que é que ele busca quando faz aquele uso abusivo, é isso que nos permite pensar outros recursos que tenham essa função para aquele sujeito. Né? E, de novo, se a gente não entende isso, a gente vai deixar, tem um discurso que às vezes tende a conduzir os casos, que ele vai ficando meio que um discurso único assim, na equipe, né? Mas ele é formado pela contribuição que cada um dos profissionais que estão ali
vão trazendo para poder você construir aquela leitura do caso. E se a gente não traz essa perspectiva de que tem, às vezes, ok, mas ele fica tranquilo quando ele usa, mas ele fica tranquilo também quando ele corre, por exemplo, faz uma corrida. Ou ele também fica mais animado, não sei, se ele dança, por exemplo, né? E se a gente não faz essa construção dentro da leitura da clínica do caso, o caso segue sem essa nossa contribuição, né? Que aí eu acho que é da especificidade da terapia ocupacional, e não é à toa que a gente está nessa clínica, né? Então, de quais recursos podemos lançar a mão para promover um afastamento do sujeito com a droga e construir outras soluções? É o repertório ocupacional. A partir da história ocupacional do sujeito, aquilo que faz sentido para ele. E aí, quando a gente vai nas nossas referências, né, de domínio da terapia ocupacional, a gente vê exatamente isso. Olha só, lembra que aqui ele estava falando exatamente que, ao invés de olhar para a droga, a gente tem que olhar a relação do sujeito com a droga? Olha aqui a nossa especificidade. Profissionais da terapia ocupacional usam seu conhecimento sobre a relação transacional entre a pessoa, seu envolvimento em ocupações importantes e o contexto. Não é disso que a gente fala, então? Não é isso que a gente faz? Avaliar a relação do sujeito com a atividade ou com a droga no contexto? E não é disso que a gente está falando na toxicomania, da relação que ele constrói, só que no caso com um objeto só? Né? Então, estamos nadando de braçada. Né? E o fim é promover uma participação bem-sucedida. E, por fim, o outro ponto da apresentação, né, que é a gente falar um pouco do cotidiano, do território, né, que eu falei um pouquinho, e a cidadania, que é a terceira perspectiva. Falar da cidadania nessa clínica, eu acho que tem tudo a ver com esses olhares, né, que a gente falou aqui no começo, porque retoma essa questão do cidadão de direitos versus o cidadão de bem, né, que é muito complicado. Então, quando a gente vai falar dessa perspectiva de construir a cidadania, a gente não pode esquecer de que não importa menos a posição, o que em si ele usa, não usa, a medida que ele usa ou não, mas qual é o direito que ele tem de se tratar, né, em que medida, que tanto, de reduzir, de parar. E essa é a perspectiva da cidadania nessa clínica. Né? Então, eu vou terminar só falando de um fragmento de um atendimento. Já deu esse... É rapidinho. Já deu 30 já? Acabou de dar? É 1 minuto. Vai dar 31. Teve um dia que eu fiz um atendimento, e aí eu estava pensando nesse nosso contexto, né? Aí eu... meus amigos de FEI já leram. Finge que não viu. Hoje, que eu acho que tem a ver com isso, da cidadania. Hoje eu estava atendendo um paciente que chegou muito intoxicado na unidade de saúde que eu trabalho. Veja bem, ele estava intoxicado. Tipo bebum, cachaceiro, nóia, não é isso? Cachaceiro, né? Todos esses nomes que ouvimos por aí. E aí eu te digo, o que nós oferecemos a ele? Um cachaceiro? Oferecemos cuidado, né? Aferir dados vitais, encaminhar para o leito, dar água quase que na boca e ter muita paciência para conversar e reconduzir ele para o leito incontáveis vezes. Ele sai, você leva de novo e atende. Pois bem, em algum momento eu pensei nos argumentos que eu escuto sobre construir políticas pautadas no merecimento individual. Está super na moda. Algo do tipo... Cada um colhe o que plantou, ele que pague pelo que fez. Se ele não subiu na vida, é porque ele não se dedicou o suficiente. Né? Eu não tenho que pagar pelo serviço se o cara está lá se fudendo. Eu que vou pagar? E outras coisas do tipo. Então, pergunto, o que ele merece receber? Um cara assim, bebum, nóia, que escolheu beber cada copo, cada trago. O que ele merece, então, receber? E aí que vem o imbróglio, né? Ele merece receber o mesmo cuidado. Mas como assim? Às vezes também chega por lá traficante que quer tratar. E adivinha? Ele também merece cuidado. Mas às vezes chegam por lá ladrões que roubam até da gente que está atendendo.
É verdade. Eles também merecem cuidado. Chega puta, pedófilo, agressor, louco de todo gênero. Pessoalmente, eu posso discordar, né, absurdamente de qualquer comportamento daquela pessoa. Mas profissionalmente e como serviço público, que é um direito dele acessar, eu vou oferecer o mesmo cuidado. Esse é o ponto. Todas as pessoas merecem ser bem tratadas. Todas as pessoas merecem saúde. Todas as pessoas merecem educação, segurança, habitação, comida, banho. E se a gente aprofundar um pouquinho só na reflexão, a gente vai acabar percebendo que se as propostas políticas não garantem acesso a pessoas de toda ordem, elas provavelmente estarão sendo pensadas por e para os ditos cidadãos de bem. No fundo, há uma distinção que não é pautada no direito, mas no moralismo daquilo que eu, do meu mundo, acredito que é o certo, e de quem faz o bem. Fica claro o quanto essa lógica é excludente no momento em que tentarem responder o que deveríamos, então, fazer com esses. E, por favor, não me fale a resposta. Né? Direitos a gente não relativiza, né? A gente garante. Tá bom? Obrigada. Miriam, obrigada. Né? Mais energia para a gente, né? Vou passar a palavra para a Luísa e depois a gente abre para os comentários e as contribuições. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Eu queria começar agradecendo, né, assim, o convite na pessoa da Thaís, que fez contato comigo. Eu acho que faço das minhas palavras a da Miriam, né, tanto em relação ao posicionamento do Conselho, como em relação à organização do evento, à ementa, ao que foi pontuado na ementa em relação à saúde pública, à reforma psiquiátrica, à redução de danos, e também por estar abrindo um espaço de debate, porque eu acho que a gente está num momento do nosso país muito delicado, né, e eu acho que é importante a gente falar disso aqui, porque muita coisa está em risco. E eu acho que a gente deve louvar, né, as iniciativas que promovem o debate de ideias, que a gente possa discordar nas nossas ideias, aqui entre os pares e em outros espaços também, mas que seja uma discordância de ideias e não um extermínio de quem pensa diferente. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar fazendo parte disso. E eu preparei, né, uma fala contando um pouco de como funciona a unidade de acolhimento transitório, que é o serviço onde eu trabalho há 3 anos. E foi muito bom a Miriam ter falado antes de mim, porque acho que ela trouxe muitas coisas que eu gostaria de falar também, que eu acho que ela conduziu de uma forma muito clara, né, qual que é o posicionamento da nossa rede de saúde mental, como é que é ofertado esse cuidado. Acho que essa reflexão sobre quem merece o cuidado é extremamente pertinente nessa clínica nossa. Então, eu também queria me desculpar, porque, para mim, as últimas 2 semanas foram muito difíceis, eu tive muita dificuldade de me concentrar, então pode ser que essa apresentação não esteja tão boa quanto eu gostaria, e aí vocês vão me ajudando. Se tiver dificuldade de entender, podem ir me interrompendo. A ideia é a gente trocar uma ideia aqui. Então, eu chamei de Unidade de Acolhimento Transitório Adulto, Cotidiano do Cuidado em uma Casa-Serviço. E aí, para começar, eu quis trazer um pouco dos detalhes desse serviço, porque é um serviço novo em Belo Horizonte. Atualmente, a gente tem 2 unidades de acolhimento, uma infantil e uma adulto, mas é um serviço novo. E é um serviço que foi instituído por uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 121 de 2012, que eu gostaria de ressaltar, né, alguns pontos dessa portaria, que situa esse serviço dentro, né, assim, a partir do paradigma da reforma psiquiátrica e da redução de danos, que acho que Miriam elucidou bem aí, né, qual que é essa posição do profissional quando ele segue a orientação da redução de danos. Ela tem o caráter residencial e transitório, então a unidade de acolhimento é um serviço que é uma casa, mas é uma casa temporária. Nessa portaria e na efetivação do serviço, né, a intenção é que ele se contraponha às comunidades terapêuticas, que são serviços que estão aí, né,
de uma forma bastante generalizada, cobrindo, né, bastante o nosso país, no sentido de estar ofertando serviços para muitas pessoas e, ao mesmo tempo, ter uma dificuldade muito grande de se enquadrar numa posição ética. A gente tem diversas pesquisas e vistorias feitas em muitas comunidades terapêuticas, né, assim, onde a gente constata violação de direitos humanos, a gente constata o não cumprimento de regras muito básicas para o funcionamento de um serviço de saúde, além de práticas religiosas, né, que vão contra o que um serviço que recebe dinheiro do SUS deve fazer. E a gente trabalha com o fluxo a partir dos CERSANs ADs, ou seja, é uma casa, mas a gente não recebe demanda espontânea. Para as pessoas passarem uma temporada nessa casa, né, assim, passar um tempo nessa casa, elas precisam estar em tratamento nos serviços públicos para álcool e drogas, que são os CERSANs ADs da cidade, e aí, junto com a referência técnica e construindo o lugar da unidade de acolhimento dentro do projeto terapêutico dessas pessoas. A UA que eu trabalho, a gente chama de UA, ela... Opa! Ave Maria. Ela está aqui na cidade, eu acho que está ali no pontinho vermelho. Para mim é importante localizar na cidade onde está o serviço, porque eu vou tentar falar um pouquinho aqui sobre o espaço, sobre o tempo, né, assim, sobre como as nossas intervenções podem influenciar na relação das pessoas com o espaço e com o tempo, e como as atividades, né, acho que meu lado TO foi para essa linha de raciocínio um pouco da atividade, um pouco do cotidiano, como que a atividade ela funciona como uma mediadora muito privilegiada no espaço da unidade de acolhimento transitório. Então, aqui, essa foto é lá da porta da UA, onde a gente estava fazendo uma manifestação contra a medida da prefeitura que coloca os CERSANs na rede de urgência. E essa casa, né, ela tem o nome de Casa da Travessia, ela foi inaugurada em 2015, compõe a Rede de Saúde Mental, o SUS. Ela referencia todos os CERSANs da cidade, então a gente vai um pouco contra a lógica do território nesse momento, por uma opção da Coordenação de Saúde Mental. Então, em vez de a gente referenciar apenas o CERSAN AD Barreiro, que é onde a gente está localizado, a gente referencia o AD Pampulha, o AD Nordeste e o CMT, que é o AD da Centro-Sul. Isso traz vantagens e desvantagens, né? Assim, a gente seguia pela redução de danos e a gente trabalha muito para pensar o tempo inteiro o que é redução de danos, para convocar os usuários a refletirem sobre o que reduz o dano para ele, né, assim, para a gente conseguir se sensibilizar, conseguir ter humildade para escutar o que o outro está dizendo que resolve para ele, assim, que não é fácil. Né, dentro desse contexto que a Miriam traz, de toda essa disputa discursiva que tem em torno, né, do usuário de drogas, ela traz muitos prejuízos para o momento da oferta do cuidado mesmo, né? Porque o usuário de drogas ele não está alheio a isso que é falado sobre ele, né? Muitas vezes a gente está lidando com pessoas que compram esse discurso, né? E que dizem de si mesmo como um drogado que vai sempre agir do mesmo jeito, que vai precisar matar, que vai precisar roubar. Então, é um trabalho do tempo inteiro colocar isso em xeque e tentar mostrar que é possível fazer diferente. E a gente trabalha na UA com uma equipe multidisciplinar. É uma equipe formada por 10 agentes de ação social. É uma equipe muito robusta. A unidade de acolhimento é um serviço que o SUS oferece e é um serviço, como que eu vou dizer? Não é um serviço de ponta, assim, mas se a gente pensar que a gente tem 12 vagas para os usuários na UA e 14 profissionais, né, é um serviço que está muito no 1 a 1 ali com os usuários, e não é exagero ter 14 profissionais, a gente ainda assim faz muita hora extra, trabalha muito, né, assim, falta pernas porque é um trabalho muito cotidiano. Então, essa equipe é formada por esses 10 agentes de ação social, que são pessoas com formação de nível médio, que trabalham em plantão 12 por 36, 3 técnicos de nível superior, que são 2 técnicos de referência, eu que sou terapeuta ocupacional, a Camila, que é psicóloga, e um educador social que faz a função de articulador de território, que é o Léo, que é formado em gestão pública, e uma coordenadora, que atualmente é uma psicóloga. Então, eu quis ressaltar esse ponto da equipe multidisciplinar, porque eu me enxergo enquanto TO nesse serviço, mas eu não me enxergo que eu
traga uma especificidade que a Camila, por exemplo, não faça. Na UA, essa diferenciação não é algo que eu tenha visto. A gente faz um trabalho, cada uma com as suas particularidades, mas muito parecido, muito as mesmas funções mesmo. Então, tanto ela quanto eu estamos sempre refletindo sobre a questão, né, da relação com a droga, isso que a Miriam trouxe, sobre a escuta, né, assim, como é que a gente escuta o usuário de dentro de um espaço que é uma casa, como é que é essa medida que o lugar de moradia é também um serviço, onde tem alguém te escutando o tempo inteiro, né? Acho que é uma medida que a gente precisa se atentar. E, falando das características físicas, é uma casa grande, ela está bem localizada no território, então é um serviço que está no território. Ela tem, né, uma construção mais simples, parecendo bem com os bairros da nossa cidade, né, sem falar dos bairros de luxo, mas é uma casa que tem um quintal grande, tem alguns puxadinhos, ela tem 5 dormitórios, os quartos são divididos, ela tem uma cozinha muito ampla, que é bastante estratégico, a gente vem descobrindo na UA que a atividade, né, assim, de cozinhar, planejar o almoço, planejar as compras, fazer a limpeza, que a cozinha é um espaço privilegiado de intervenção, a partir das atividades ligadas às refeições. Compartilhar as refeições são momentos muito estratégicos e muito ricos, assim, que a gente vive nessas casas. Nessa casa, no caso. Ela tem características de serviço, então tem um almoxarifado e um escritório onde os usuários não têm acesso livre, assim, né? E tem espaços de uso coletivo, como televisão, a sala de televisão, sala de computador. A gente está localizado numa vizinhança que eu achei bastante importante trazer um pouco dessa caracterização da vizinhança, porque se a gente está falando de território, a gente está falando do território de dentro do serviço, mas também de fora, né? Acho que o desafio da reforma psiquiátrica é justamente a gente conseguir mediar essa relação com a vizinhança, é a gente conseguir entender, né, qual que é a dificuldade da vizinhança com aquele tipo de sociabilidade que muitas vezes os usuários vão trazer, e como é que a gente vai entrando para equilibrar isso um pouco, assim, né, para fazer uma convivência possível. Então, tem muito comércio, é um bairro marcado por pessoas mais velhas que ficam sentadas no degrau da porta da casa, então, fica dando notícia, assim, sabe que horas que saiu, que horas que chegou. Então, assim, é um clima bem interiorano. Eu falo, às vezes, me dá a sensação de que eu estou trabalhando fora de Belo Horizonte. E muita circulação de ônibus, muitos bares, muitos comércios, e estrategicamente também a gente está a uma distância de uns 2 ou 3 quarteirões do centro de saúde, que é um parceiro muito importante da unidade de acolhimento, né? O cuidado a partir do cuidado com o corpo é a estratégia que a gente usa, na maioria das vezes, para começar a abordar a questão do uso e tentar lidar, construir outras medidas, né, assim, de uso que sejam possíveis, outras relações para além da relação com a droga. Falando agora da UA a partir da visão dos próprios usuários, né, assim, dos próprios envolvidos, um usuário fala: é um lugar transitório, mas um lugar de que posso fazer minha transição. Do sofrimento para a paz. Uma nova vida, aprendendo com o amor dos profissionais a amar também um território novo para mim. Se mostra como uma importante ferramenta para a ressocialização e de dignidade para os que por aqui passam, possibilitando novos horizontes e perspectivas para os usuários, respeitando a individualidade e projetos de cada um. Essa fala de um agente de ação social. E agora o nosso vizinho de porta. Ele disse: eu não tenho nada a reclamar, eu sou amigo dos meninos aí e dos funcionários também, porque vocês acham que é bom para os meninos, que é bom que os meninos convivam com a comunidade para melhorarem, mas, tirando eu, acho que 80% ou mais dos vizinhos aqui acham o contrário, que eles têm que ficar bem longe. É um desafio cotidiano, né? Assim, não existe essa história de que a gente chega ali e aí a partir da redução de danos vai tudo dando certo, né? Assim, os usuários vão achando uma medida, eles não vão extrapolar o limite da vizinhança e vai dar tudo certo. Não é assim. É conflito, é muita treta,
é vizinho querendo fazer abaixo-assinado, depois é vizinho falando que ama. É muito conflito, gente, mas é muito possível. São nos momentos de conflito que a gente sai de dentro da casa, enquanto profissional também, para poder discutir com a vizinhança. E aí, a partir daí que a gente vai discutir todo esse ponto que a Miriam traz da cidadania, né? Assim, olha, essas pessoas estão em tratamento, faz parte, o senhor está falando isso é importante, nós vamos trabalhar isso na Assembleia, mas é um trabalho todos os dias de lidar com o conflito e manejar o conflito, dentro da casa e fora da casa. E é muito gostoso. Então, eu fiquei pensando em explicar para vocês, né, como é que a gente faz o funcionamento dessa casa, como é que essa casa vira um serviço, né? Por que é diferente morar na unidade de acolhimento, passar um tempo na unidade de acolhimento, de estar na sua própria casa, né? A gente também tem um trabalho de parceria que a gente vai construindo também pouco a pouco com o Sersans ADs, para a gente ir entendendo, né, o que fazer com esse serviço. Quem que a gente indica para ir para esse serviço? Para quê? Né, com qual função? Porque a UA não está entrando no lugar de resolver o problema de moradia. Ela é uma casa, mas ela não se propõe a resolver o problema de moradia que essa população enfrenta, e que é um problema grave das nossas políticas públicas, né? Mas a gente não está aí para isso, porque é uma casa transitória. Então, né, essa ideia de que eu vou para o UA, e aí de lá, uns projetos muito grandes, né, assim, que no início a gente foi aprendendo, e eu acho que isso a prática de TO me ensinou muito, né, assim, a calcular mesmo o tamanho do projeto que a gente faz, a dimensionar o tamanho. Então, essa casa, ela empresta seu espaço para formações e funções diversas. A gente tem momentos de lazer junto com os usuários. Ali na primeira foto tem 2 técnicos e 2 usuários tomando uma chuveirada. A gente faz muita festa, assim, é uma equipe festeira, é uma equipe desejosa do trabalho, querendo aprender, assim. Então, assim, nesses momentos de festa, muitas vezes dá muita treta, mas muitas vezes é muito gostoso também, né? Assim, as coisas, esse momento de um lazer genuíno junto com o usuário, onde a gente pode se divertir e eles também, né? A gente não está na festinha do serviço. Talvez por ser uma casa, pela forma de convivência que a gente vai estabelecendo ali, vai facilitando um rebaixamento mesmo, né? Assim, até das nossas reservas, assim, e que precisa ser sempre pensado, né? Porque pode descambar para um lado ruim. Mas e o espaço da cozinha ali sendo usado por dois usuários fazendo pizza, que é algo muito frequente, né? Assim, o espaço da cozinha tem uma disputa em torno desse espaço, frequentemente. Tem uma disputa entre os usuários de quem faz a melhor comida. Isso, às vezes, fica só no campo da brincadeira. Isso, às vezes, entra no campo de algo sério, dizendo da subjetividade dessas pessoas. E aí eu quis trazer um pouco quais são... No que a gente se apoia para trabalhar na UA. Né? Acho que eu vou repetir um pouquinho da Miriam, vou até ser um pouco mais breve. Mas, então, tá descrito aqui nesse trechinho do Gessé de Souza, que é um sociólogo, no livro Crack e Exclusão Social, ele fala assim: para pessoas habituadas a operarem um registro marcado pela temporalidade imediata, o primeiro passo na estratégia de recuperação tem que ser a reconstrução paciente de um novo horizonte temporal, que permita sair do ciclo vicioso do aqui e do agora. Daí que esse futuro seja pequeno de início, podendo ser um horizonte de algumas horas ou poucos dias no começo da estratégia terapêutica. Então, a gente trabalha com uma coisa que ele mesmo chama de pequenos futuros, né? Assim, projetos de baixa exigência. Então, a nossa intenção é que os usuários possam se engajar com alguma coisa e não se frustrarem logo no momento que se engajam, né? Assim, então, o que é possível? É possível se comprometer com a lavagem da louça amanhã? É possível. Então, vamos nessa. Né? Assim, isso já vai ser um indicador para a gente do grau de lançamento que ele está com aquele serviço. E aí, a partir disso, né, a gente vai construindo outras possibilidades. E esse ponto do tempo, ele me chama muito a atenção, porque são várias temporalidades que atravessam o cotidiano de uma casa, né, das nossas casas. Né? Assim, então, nessa casa que tem gente trabalhando e gente morando, isso se mistura em alguns momentos, né? Assim, entra em conflito ou entra em confluência e vai trazendo um cotidiano muito variado, mesmo com os mesmos usuários, com os mesmos trabalhadores.
A gente vai trabalhar muito a partir do afeto. O primeiro ponto para começar o nosso trabalho é o afeto, no sentido da gente se afetar, né? Assim, deixar que o outro está trazendo te encoste, né? Te afete, e a partir disso, como é que é o cálculo terapêutico para a gente reagir a isso? Assim, né? O que a gente faz com isso que nos afeta? E como é que a gente vai mobilizando os usuários para também irem respondendo a partir disso? O ponto do tempo, a cidadania é um valor, né, assim, muito caro para a gente. A foto está super escura, mas ele tem 2 usuários, a Bruna e o André, que passaram pela UA. Infelizmente, os 2 morreram. Mas eu trouxe porque eles foram uma passagem muito importante, eles nos ensinaram muito, principalmente esse ponto da cidadania, esse ponto do direito, né, o direito ao cuidado, mesmo em situação de uso. Né? Várias subjetividades, a gente está sempre lidando com essa diversidade, né? A possibilidade de construção de territórios diferentes, entendendo que o espaço vira território a partir da relação que alguém estabelece com esse espaço. Né? Então, cada usuário vai ter possibilidade de construir um território em qualquer lugar, e na UA a gente está atento a isso e usando isso como recurso para o trabalho. A democracia, a gente recorre muito à palavra e ao respeito às opiniões diferentes. E a convivência, que eu acho que é o prato cheio da UA. Né? Assim, o espaço da moradia, você dividir o espaço da moradia com pessoas que você nunca viu, né? Assim, é algo que vai exigir de você vários reposicionamentos. Então, esse eu acho que é o ponto que me remete mais à terapia ocupacional, né? Assim, lidar com a convivência a partir das atividades cotidianas. Aqui tem algumas falas. Como é que eu estou de tempo? Aqui tem algumas falas dos usuários sobre o que é o A para eles, né? Assim, como é que foi possível usar esse dispositivo. Eu acho que algo que me chama, né, assim, muito a atenção é esse ponto dos pequenos hábitos de dignidade, que eu acho que são coisas muito pequenas mesmo, né, assim, mas que não são pequenas. Mas poder abrir a geladeira, poder servir o próprio café. Muitas vezes essas pessoas passam por locais, né, assim, e muitos trazem relatos da vivência em comunidades terapêuticas, onde isso não era possível, né, assim, ter uma faca, usar a faca para se alimentar, enfim. O ponto de ter algum espaço de privacidade, né? Não tem revista na UA, não existe isso. Então, os usuários têm o seu armário, cada um tem a chave e tem a responsabilidade de cuidado que é seu. Entra droga na UA? Entra droga na UA, pra caralho, assim. Né? Mas é isso aí, a gente vai trabalhando e trazendo de novo, e pontuando, e tentando fazer diferente, pensando outra forma de se posicionar, e trazendo os usuários para se responsabilizar por essas situações, que são cotidianas, né? Igual a Miriam disse, não existe um mundo sem drogas, e acho que não existe um serviço de álcool e drogas sem drogas também, né? Assim, fora situações com drogas prescritas, né? Então, assim, a gente tem usuários que são usuários de drogas ilícitas como o álcool, mas tem usuário que tem dificuldade com o diazepam, tem usuário que tem dificuldade com a medida do açúcar, e é diabético, e a gente está vivendo isso na UA agora, assim, uma coisa assim, o usuário gritando, eu preciso comer açúcar. Né, assim, que a gente não entende, né, a gente acha que é menor. Então, como é que a gente faz a construção desse cotidiano? Né? Quais são os recursos que o serviço usa para construir um cotidiano e para trabalhar esse cotidiano? Né? Acho que nem é só construir. A gente se pauta, né, assim, por rotinas de cuidado com o corpo, com os espaços da casa e com as mentes. Né, com a cabeça, assim, o cuidado do corpo e o cuidado da cabeça, a gente usa isso com alguma frequência. Não no sentido de ter um quadro de tarefas que está preenchido e se isso não acontecer, o fulaninho vai, não sei o quê, vai ter problema. Não é isso. A gente conversa sobre uma organização e um planejamento do cotidiano. E essa conversa é um norteador. Né? Ele vai orientar ali a prática, mas não é algo pelo qual a gente vai vigiar e punir os usuários. Né? Assim, nós estamos vendo, você pôs seu nome lá no quadro, você não fez, o que vai acontecer com você? Né? Assim, é sempre para colocar os usuários para falar e trabalhar sobre aquilo que eles não dão conta, e muitas vezes se comprometeram com isso. Né? Então, pôs o nome, não fez a tarefa, a gente vai perguntar, né? Assim, o que foi que aconteceu? Você se comprometeu com o coletivo?
que aconteceu que você não pôde fazer, você teve alguma dificuldade. E aí, a partir disso, a gente vai tentando, né, trazer algumas aberturas de fala para que a gente compreenda o que é essa dificuldade. É uma preguiça? É porque nunca fez? É porque não gosta? Né? E aí, isso é material para o nosso trabalho. E para fazer isso, gente, só com muita palavra mesmo, viu? Porque nosso Senhor Jesus tem que repetir, tem que falar, tem que inventar outro jeito, tem que cantar música. Teve uma situação muito legal, vou contar. Tinha um usuário da UA, muita gente conhece ele. Ele estava com uma mania de, assim, todo dia ele ia comer alguma coisa na cozinha e largava tudo sem lavar. O combinado é sujou, lavou. E aí fala na assembleia, e chama na conversa individual, e fala, ô fulaninho, tá difícil, né? Tem copo seu espalhado pela casa inteira e tal. Você chega de madrugada, faz uma pipoca, estoura a pipoca, mas não lava a panela. Aí ele falou, pois é, vou melhorar. E era sempre isso, não vou fazer de novo e tal. Aí um trabalhador teve a brilhante ideia de colocar o nomezinho do usuário no copo, assim. Então, ele largava o copo, o trabalhador ia lá, escrevia fulaninho e pregava no copo. Aí o usuário chegou lá embaixo na cozinha e falou, o que é isso, é meu nome nesse copo? Aí o trabalhador falou, é seu copo, eu estou colocando o nome aqui para que você não perca do seu copo. Aí passava um pouquinho, tinha um outro copo escrito o nome dele. E aí ele foi ficando um pouco constrangido com essa situação, porque os copos até então não tinham nome. Diante do coletivo, para ele estava tudo bem, né? Ninguém sabia que era ele. A partir do momento que foram colocando os adesivinhos com o nome dele, ele rapidinho começou a lavar os copos, né? Assim, depois voltou de novo, tivemos que pensar outra coisa. Mas, assim, é um trabalho de inventar o tempo inteiro, né? Assim, de inventar e de pensar outra forma de falar, né? E de escutar o que tem por trás daquilo que está sendo dito. E, para isso, a gente faz conversas individuais, quando é necessário, assembleias, né? Os momentos das refeições são muito interessantes. Quando tem uma atividade mediano, muitas vezes, né, assim, a divisão do tempo, né, a gente está gastando um tempo junto, eu e um usuário. E aí estamos fazendo uma atividade, muitas vezes eles escutam melhor do que se a gente estivesse no escritório, tendo uma conversa direta, assim, sabe? Ou escuta muito assim, aí tem 3 usuários e um trabalhador, e aí a gente vai fazer tudo junto. Aí você fala para um, mas o outro acaba escutando, assim. Então, é um ambiente muito rico para poder pensar formas diferentes de intervenção. O acompanhamento pela cidade também, né, em outras atividades. A cozinha como esse lugar que eu venho descrevendo, né? Então, aí é uma foto da cozinha, da UA, com trabalhadores e usuários, comemorando provavelmente o aniversário de alguém, que eu não me lembro. Mas é isso, aí faz bolo, faz comida, faz uma comilança, é uma delícia. Então, como é que a gente vai fazendo isso, né? Assim, tentando ficar um pouco mais claro. A gente vai ter esse cotidiano que é atravessado por tempos e ritmos muito diferentes. Então, a gente vai ter usuários que têm muito marcado, né, na sua forma de se relacionar, esse imediatismo que aprende, né, a partir da relação com a droga. Então, isso que você dá o puxo no cachimbo, né, de crack, a onda vem muito rápido, né, assim, e vai embora muito rápido. Então, precisa de outro puxo. E aí, essa relação com esse objeto, muitas vezes, ela vai sendo derivada para todas as outras relações que esses sujeitos estabelecem. Então, esperar, né, assim, você falar para um usuário, às vezes, espera um pouquinho, parece que você está arranhando a cara dele, assim, né? E até a gente aprender que esses tempos são diferentes e que tem uma urgência ali que a gente precisa escutar, né, que não é a gente ficando mais forte, enrijecendo mais, que a gente vai fazer aquele usuário conseguir esperar o tempo que a gente precisa que ele espere. Né, assim, abrir o ouvido para escutar qual que é o tempo desse usuário e tentar ali, na convivência, chegar numa medida que seja possível para o coletivo. Tem as urgências psíquicas, né, e subjetivas, tem muito doido, né, assim, então não é só o uso de droga puro, então a gente está trabalhando ali com diversas subjetividades mesmo. Tem os momentos de lentificação também, né, que aí vai contrastar. Então, assim, tem situações do usuário ficar 3 dias usando crack direto. Então, ele sai, faz o uso de crack, fica sumido e aí, de repente, aparece de novo. E aí ele chega, gente, ele está acabado, assim, né? Está imundo, está 3 dias sem comer. Estava 3 dias, assim, só ele e o crack, só ele e o crack. Então, chega e capota na cama, assim. E a gente foi vendo a importância da gente dar conta
de acolher essa chegada, assim, de deixar o usuário descansar, e depois disso a gente vem com intervenção, com encaminhamento, com para onde tem que ir. Mas isso acontecendo no meio de todo o resto, né? Assim, então, está o outro derrubadão, mas está o outro aceleradão, e tem que fazer a comida, e tem que prestar conta, enfim. As oscilações de humor também, que são muito frequentes. Eu não sei lá no Sersan como é que é isso, mas na UA isso é muito marcante, né? O usuário está... Parece até, assim, um tanto de bipolar tem hora, porque às vezes o usuário está maniado, está, ó, a 1000 por hora, assim, né? Falando e tal, e de repente, tchum, cai. Aí a gente fala, uai, gente, o que aconteceu, né? Assim, até a gente ir descobrindo o que foi, que disparou e tal. Para mediar isso, é muita palavra e as atividades da própria casa, assim, né? A gente não propõe muito, não promove muitas atividades para além do que é comum numa casa, né? Escutando a orientação da reforma psiquiátrica de separar mesmo o lugar de tratado, o lugar de morar. Então, a nossa intenção é, vamos fazer parceria com o centro cultural, com o centro de saúde, com espaços que ofertem outras atividades. E aí, com isso, a gente vai conseguindo, né, a construção de outras relações com os espaços que impactam diretamente na relação com o tempo. Então, a partir das atividades da palavra, a gente vai conseguindo abrir umas aberturinhas aqui, né, assim, abrir um intervalo ali, ajudar o usuário a ficar sossegadinho por uma tarde, isso às vezes funciona e isso é bom. Né, assim, e fazendo fissura mesmo, né, que é uma palavra muito usada nessa clínica, os usuários falam, estou fissurado, preciso sair, mas no sentido de que a fissura é um rompimento, assim, fazer abrir uma rachadura nisso que está muito único, só o sujeito e a droga. Assim, né? Então, a gente vai tentando, rebolando, para ver se a gente consegue entrar um pouquinho e ofertar outras coisas, outras relações com outros objetos. Então, para finalizar, esse cotidiano que a gente vive muito lá dentro, né? Assim, que a gente traz essa mediação pela atividade, pelo cuidado, ele também extrapola a UA. A UA é uma casa que ela tem, né, a gente poderia falar uma casa de porta aberta, porque os usuários não têm a chave, mas eles podem entrar e sair conforme seu desejo, né? E, na verdade, a gente vai balizando isso, assim. Mas, então, esse movimento de entrada e saída é algo que também marca muito esse cotidiano. Então, tem os usuários que chegam na UA, né, assim, e começa. De manhã cedo, já saiu, tomou um pinguinho e voltou. Aí, daí um pouquinho, pede para abrir o portão de novo, saiu, tomou mais um pinguinho e voltou. E aí a gente tem que ir vendo, né, assim, localizando qual que é o lugar da droga para esse sujeito, por que ele está fazendo esse movimento hoje, e o que é que a gente pode ir fazendo para entender, para barrar quando for necessário, né? Assim, para direcionar para um outro lugar quando os limites da UA se esgotarem, porque a gente tem limites, né? Então, às vezes o usuário chega muito doido ou muito chapado, não é lá que a gente vai acolher, a gente vai trabalhar na parceria com o Sersan, né? E com a UPA. As compras no comércio vizinho, que também é um ponto bastante importante, né? Essa coisa do planejamento da compra. A gente trabalha muito para que os usuários lidem com o orçamento da UA. Então, a gente tem um dinheiro por semana e esses usuários sabem, né? Assim, eles são convocados a fazer a gestão desse dinheiro com a gente, no sentido de decidir o que vai ser comprado, né? Ir comprar, fazer o cálculo do que vai ter que deixar para trás se a grana acabou. Isso tudo são experiências, né? Assim, do cotidiano da UA, que eu acho que tem muito a ver com a terapia ocupacional, embora não seja exclusivo da terapia ocupacional. Parcerias e conflitos na vizinhança são coisas que a gente também vê muito lá na UA, né, como eu já disse, e a rua aparecendo como um lugar muito diverso. Então, a gente tem a rua da UA, né, ou o espaço da rua, como o lugar de moradia para alguns usuários. Então, é isso que a gente vai ter que ir trabalhando no território, junto com eles, o que é possível, o que não é possível. Então, tem usuário que saiu da UA e foi morar na rua próxima. Está morando na rua, mas fora da UA. Só que a vizinhança toda conhece ele a partir da UA. Então, muitas vezes, a gente recebe, né, queixas da vizinhança em relação a esse usuário, que é um usuário que não está mais lá, e a gente vai tendo que pensar como é que a gente entra nesse território, como é que a gente lida com isso. Lugar do uso da droga e também do trânsito, né, da mobilidade, né, assim, de sair de um lugar e ir para outro.
Então, para terminar, né, assim, ressaltando o lugar da atividade e a palavra como mediadoras do trabalho na unidade de acolhimento, que eu acho que são marcas, são coisas que eu pude experimentar no curso da terapia ocupacional, né, assim, na minha graduação. Acho que isso é algo bem privilegiado nesse serviço, de um jeito que é menos artificial, assim, no sentido de que a gente não precisa muito bolar uma atividade X ou Y, assim, né? O próprio cotidiano da casa vai trazendo e a gente vai entrando a partir do que os usuários trazem. A singularidade dos casos, né? Então, acho que o nosso trabalho nesses serviços é sempre pautado pelo caso a caso mesmo, né? Então, não existe fórmula para o tratamento e para as intervenções. Cada caso vai requerer uma coisa em algum momento. A gente tem o desafio da política, né, sim, porque a gente está na contramão da política de drogas, né, que é uma política que privilegia e que favorece o tráfico de drogas, né, e que é muito mais danoso para a nossa população do que o uso de drogas em si. Então, é muito difícil, muito em função dos discursos que a Miriam trouxe, né, o discurso moral, o discurso religioso, é muito difícil o trabalho, porque é sempre uma desconstrução, precisa começar por uma desconstrução. E as pessoas estão sempre mais resistentes, né, a se desconstruir do que a construir, assim, no sentido de que a gente precisa abrir mão mesmo do que a gente pensa, do que a gente acha que é melhor, para conseguir escutar e entender. Esse ponto do contraponto às comunidades terapêuticas, então, a UA vai se consolidando, né, como esse contraponto, principalmente por trabalhar em rede, né, então a gente faz o cuidado em rede e a gente privilegia que os usuários construam a sua rede de cuidados, que não vai envolver só os serviços de saúde, mas outros serviços que estão no território. Isso é uma diferença muito radical da unidade de acolhimento para as comunidades terapêuticas, né? Assim, você poder estar no território junto com o usuário, lidando com o uso real da droga, né? Assim, não num ambiente relativamente artificial, né? Quando você retira o sujeito da sociedade, retira o que faz mal, como a Miriam diz, e como se estivesse resolvendo a situação. A UA trabalha muito no sentido desse diálogo com a cidade. Então, acho que é uma política pública que está na tentativa, né, assim, de cumprir a sua função de forma radical. Não só ser um serviço que acolhe usuários e se orienta pela redução de danos, como de ser um serviço promotor da discussão sobre o uso de drogas no território. Não é fácil, né, assim, muitas vezes nos falta recursos para fazer essa discussão, mas a nossa intenção, né, é essa, e eu acho que o movimento dos próprios usuários favorece muito para essa, enfim, para esse diálogo que acaba acontecendo. E é isso. Muito obrigada. Luísa, obrigada. Eu estou muito feliz aqui. Estou achando que eu estou num lugar muito privilegiado mesmo hoje. Assim, fiquei muito satisfeita, de verdade. Assim. E eu acho que é uma mesa que vai trazer para a gente a ideia de desconstruir paradigma, né? Assim, eu acho que toda a atuação, né, AD, ela nos convoca a esse lugar, né? E aí não é só o AD da clínica exclusiva do AD, porque a gente tem que entender que o AD está em todo lugar, né? Então, assim, isso é fundamental, acho que isso ficou claro, né? E está em todo o serviço, está em todo o dispositivo, e na saúde mental isso perpassa o nosso caminho profissional em qualquer dispositivo que a gente esteja, né? E isso é importante, a gente está aberto a construir, que fundamentalmente é construir o espaço daquele que está excluído, pela relação com a droga, pela loucura, né, pela incapacidade etária, né, que foi a discussão da nossa mesa anterior. Então, assim, a gente está aí novamente tentando garantir direitos dos nossos usuários, né, de ajudar e de construir isso, né? E aí, sim, eu acho que a terapia ocupacional faz isso, e faz isso diferente.
sabe? Na hora, eu vou fazer aqui função de provocar, né? Assim, que bom que eu estou nesse lugar, posso fazer, né? E sim, eu acho que a terapia ocupacional tem um específico e a gente se perde, porque o nosso objeto é difuso. E a gente, em conversa com o Dr. Anderson, presidente do nosso conselho, e ele diz, aqui, vocês precisam me dizer o que é o objeto da terapia ocupacional. Porque é assim que as pessoas vão entender que elas precisam de terapia ocupacional. E eu acho que ele tem toda a razão. Porque as pessoas sabem, se eu tiver uma dor, eu vou procurar uma dor que vá me incapacitar, eu estou sentindo dificuldade na minha mobilidade, eu vou procurar um fisioterapeuta. Se eu tiver uma dor de dente, eu vou ao dentista. Se eu tiver um mal-estar, eu vou ao médico. Eu vou procurar um terapeuta ocupacional quando? Então, é nossa função definir. E eu vou dizer disso, assim, isso é importante, né? Então, estou me apropriando da fala dele para construir uma coisa que aí eu vou me atrever um pouco mais ainda, que é de dizer que a gente entrega à equipe a nossa especificidade e ainda pede desculpa para a equipe porque a gente não entende qual que é a nossa função, a nossa especificidade. Né? Na verdade, a gente se entrega tanto, eu entendo, né, a entrega à nossa especificidade. A gente entrega isso do cotidiano, das relações, do contexto, a gente empresta o nosso discurso e toda a nossa formação para a equipe e acha que a gente não está sendo terapeuta ocupacional. Isso é provocação. É isso que eu acho que a gente tem que sair daqui pensando. Assim. Eu acho que nós estamos, sim, abrindo mão daquilo que é o nosso objeto, daquilo que é aquilo que nos torna próprios, né, que nos torna terapeutas ocupacionais. E a gente está emprestando e ainda está achando que a gente tem que pedir desculpa. Então, assim, fortalecimento de categoria é isso. E aí nós estamos entre terapeutas ocupacionais, eu me sinto muita vontade de dizer. Né? Nós estamos emprestando algo que talvez a gente tenha que dizer, olha, eu te empresto, mas é meu. É meu específico. É meu e eu sei fazer bem feito. Estudei para isso. Me formei para isso. Trabalho para isso. Né? E é muito engraçado, porque às vezes a gente tem dificuldade disso, de ter esse entendimento, e a gente é muito reconhecido por isso. Eu fui fazer uma formação na ESP. O Estado propôs, acho que foi no início dessa gestão, uma capacitação para profissionais de CAPS. Como eu estou num CAPS do interior, é mais fácil, eu fui fazer a formação. Marcelo Arinos, numa mesa, num grupo de trabalho, ele fala, CAPS devia ter terapeuta ocupacional. O profissional mais habilitado a estar num CAPS é um terapeuta ocupacional. E a gente se coloca no lugar de dizer, de apostar nas outras categorias e desvalorizar a nossa própria ação. Então, isso é função. Isso é um trabalhador que tem que entender que a sua função é muito importante. Né? Assim, que a gente, na verdade, está fazendo... A gente devia ser a força motriz do CAPS, porque trabalha com o contexto, porque trabalha com o cotidiano. Né? Entender... Para um bom mineiro, que a cozinha é o coração da casa, né, é um olhar que eu acho que é muito próprio da terapia ocupacional. Mas, como é muito cotidiano, a gente acaba desvalorizando e desmerecendo. Né? Enfim, desculpa. Estou aqui, né, quase outra palestrante, mas eu acho que é importante... Desculpa. É porque eu acho que é importante a gente pontuar. E eu sou muito apaixonada pela terapia ocupacional, então eu fico assim, sabe, empolgada. Desculpa. Mas, enfim. Então, agora nós vamos abrir para a plenária, o que vocês quiserem pontuar, perguntar, usem e abusem das convidadas, né, para a gente partilhar um pouquinho mais das experiências. Boa tarde, meu nome é Priscila. Eu queria fazer um contraponto, na verdade, a uma fala da Luísa. Ei, Luísa, a gente já se conhece, mas eu discordo em um ponto, bem específico, na verdade, porque há 8 anos eu trabalho no contexto, uma das minhas atuações é no contexto da comunidade terapêutica. E quando você coloca que a unidade de acolhimento ela faz um contraponto à comunidade terapêutica, e coloca como um local de violação de direitos, para mim, a primeira conclusão que eu chego é que você não está falando de comunidade terapêutica.
Concordo que existem, sim, lugares que se autodenominam comunidades terapêuticas e que oferecem um desserviço, né? E esses lugares precisam ser fechados. Mas isso não é comunidade terapêutica. Porque eu trabalho há 8 anos, né, em uma comunidade terapêutica, e lá o espaço que a gente oferece é de democracia, é de uso do diálogo constante, da atividade, como possibilidade de reconstrução dos projetos de vida das pessoas, como um instrumento de respeito ao projeto, à necessidade dela. Lá são as pessoas que buscam ajuda, elas que dizem do nível de ajuda, de como elas querem ser ajudadas, não somos nós que fazemos essa definição. Então, pela convivência, né, a partir das atividades cotidianas, o espaço, a assembleia de usuários. Então, tem algo que está assim, em relação, o referencial de comunidade terapêutica está errado. Né? Comunidade terapêutica não é um local, é uma confusão muito comum que se faz, é um método de intervenção, um método de atenção, que não implica em revista, não implica em privação de liberdade, as pessoas entram e saem, inclusive é que eu trabalho em uma comunidade terapêutica urbana, aberta, aqui em Belo Horizonte, na Regional Venda Nova. Quem quiser conhecer, convido o Crefito para conhecer. Que não tem quadros de tarefas preenchidos, e o desenvolvimento das atividades no cotidiano, né, da comunidade não tem o objetivo de vigiar e punir. E tem o objetivo, sim, do que você falou, de evidenciar para a pessoa quais são as limitações que ela tem, quais são as dificuldades que ela tem e o que ela precisa trabalhar. Que ela pode trabalhar contrapondo aquilo que ela se comprometeu com o coletivo. Então, é isso que eu queria colocar, é um contraponto, na verdade. Obrigada. Vamos fazer um bloco, tá, gente? A proposta da mesa, tá? Para a gente fazer a resposta. Boa tarde. O UAP, né? Tem um período de permanência, quando chega, quando sai, sabe? Se tem um período certo, alguma coisa do tipo. Boa tarde. Queria parabenizar a mesa, né? Acho que todo mundo falou isso muito bem de manhã, a questão também do Crefito trazer essas questões para serem discutidas, e principalmente nesse contexto que a gente está vivendo hoje mesmo. Não vou me delongar, só queria fazer a pergunta e aí para as duas, porque acho que isso deve ser construído em conjunto, assim. Como que é, depois desse tempo, que eu também não sei qual que é o tempo da UA, como que é construída essa saída? Porque eu imagino que tem um tempo mesmo, já que a proposta é temporária. E imagino também que vocês tenham muitas pessoas em situação de rua e tudo. Então, como que é mesmo, se é em conjunto com o Sersan? Meu nome é Carolina, eu trabalho no município da região metropolitana. E até mês passado eu trabalhava num CAPS-AD, e a grande dificuldade que a gente tinha era essa questão dessa lógica, né? Da lógica punitivista, da lógica, eu vou oferecer cuidado para bêbado, né? Assim, ele bebeu porque ele quis, né? E a nossa ilusão fora de BH é que em BH tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? Então, que tudo funciona, que a equipe está toda preparada para isso, né? Então, eu queria saber um pouquinho da experiência daqui, porque a nossa grande dificuldade era eu tinha uma parceira no serviço, que era a única pessoa que era uma dando a mão para a outra, falou assim, não, nós vamos lá, nós vamos oferecer cuidado para essas pessoas, porque nosso lugar é esse. E é muito difícil fazer isso quase que sozinha e sem uma política pública que, né, te dá o suporte real para isso, né? Então, eu queria saber como que é essa experiência nos outros lugares, né?
Vamos aqui. Se aparecer depois, a gente abre de novo, porque senão fica muito também, né? Gente, muito obrigada pelas perguntas, Priscila, principalmente, que eu acho que é muito importante, né? Assim, isso que você traz da sua experiência. E aí, o que eu gostaria, né, de contribuir para essa discussão que, primeiro, o que eu trouxe das falas de violação de direitos, né, assim, não são falas minhas, né, como eu disse no momento, são falas que estão no relatório, né, da vistoria da Secretaria Estadual de Saúde Mental, que foi feita, inclusive, pela Bárbara, que foi coordenadora da Unidade de Acolhimento Transitório. Então, eu estou trazendo relatos de pessoas muito próximas e de um documento público, né? Assim, o CFP, né, que é o Conselho Federal de Psicologia, também fez bastante vistoria nessas instituições, né? Assim, e também apontou né, no mesmo sentido, né? Violação de direitos, trabalho escravo, várias situações. Você disse que são instituições diversas, né? Eu concordo com você. São instituições diversas. E a denominação de comunidade terapêutica, embora seja uma metodologia de trabalho, é utilizado pelas próprias instituições, né? Assim, e na própria RAPS está como comunidade terapêutica. Então, eu não sei como é que vocês gostariam de ser chamados, né? Assim, se não comunidade terapêutica, né? Se não é... Entendi. Mas é porque eu acho que, assim, né, eu concordo, a gente tem que ter um certo cuidado, mas eu acho que os relatórios, quem tiver oportunidade, acho que vale a pena ler, está dizendo de uma prática que vai contra os princípios do SUS e os direitos humanos e de uma certa cartelização, né, assim, desses espaços. Então, a gente tem deputados, a gente tem vereadores, né, assim, que estão associados a esses espaços, que tem várias comunidades terapêuticas. Então, eu acho que é difícil a gente, de fato, não generalizar diante do próprio movimento que eu observo, assim, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que, não sei, enfim... Deixa eu só trazer, eu vou continuar comentando, assim, quando você traz, né, assim, que trabalha a partir da democracia, da convivência e tudo, que ótimo, assim, né, que dentro desse panorama existe, vocês estão trabalhando dessa forma, eu não, né, que tem os projetos de reconstrução e tudo, mas eu achei engraçado porque quando eu estava falando do quadro de atividades e do vigiar e punir, eu estava falando, na verdade, da gente da UA, sabe? Porque eu acho que, assim, o primeiro passo para a gente conseguir não se colocar dessa forma é não dizer que a gente não é a priori, porque a gente é, sabe? É um trabalho muito difícil mesmo, a gente tende para esse lado, né? Assim, essa coisa de rigidez, você lidar com a flexibilização, né, que os usuários propõem do limite o tempo inteiro é muito difícil. Então, assim... eu acho que, enquanto a gente der conta de dizer, olha, está difícil, a gente está trabalhando, igual a Carolina falou, né, da experiência dela lá no CAPS de Lagoa Santa, né, essa lógica punitivista, ela está dentro do serviço do SUS e do serviço da reforma psiquiátrica, infelizmente. Né, e ela vai estar sempre aí, porque eu acho que isso é muito humano, assim, né, é a nossa primeira reação, é muito cultural. Então, eu penso que o nosso trabalho para evitar esse tipo de conduta, primeiro, né, assim, é escutar o que os usuários estão falando das nossas práticas, né, assim, e ter humildade mesmo, assim, né, para falar, olha, é mesmo, velho, foi mal, estava querendo te punir mesmo, assim, né? Então, eu tenho procurado trabalhar pensando nesse orientador, assim. A Miriam quer comentar aqui. Só em relação às comunidades, ela não aparece na minha RAPS lá, eu esqueci de comentar, achei bom que você introduziu assim, o assunto. Mas, para Priscila, não só, né, em geral, assim, acho que a gente não pode perder um pouco essa perspectiva histórica do surgimento desses equipamentos na sociedade, né, ao longo dos anos, assim, que antes da gente construir, se debruçar sobre a política AD, era um equipamento que eram as comunidades, né? Isso não é algo que é novo da gente dizer desse nome, né? E os serviços, as instituições que se ocuparam em construir e oferecer esse espaço eram as instituições religiosas. Então, tem algo na concepção da história, do surgimento das comunidades, que elas vêm junto com uma sistemática, né? Tanto é que a RAPS, 2011, né, a portaria,
E é a primeira vez que entram as comunidades como um equipamento dentro da saúde, né? Da saúde pública. Até então, eram como instituições que elas existem a partir das iniciativas privadas, religiosas, né? E se a gente olhar na RAPS, o lugar que ela entra é no lugar da moradia, né? Porque quando vocês pegarem a portaria da RAPS, vocês vão ver que tem lá os equipamentos de assistência primários, secundários, que são de urgência, você vai ver os que são da clínica, né? São o SAMU, e tem aqueles que são da moradia. E é nessa definição que entra a comunidade terapêutica na portaria da RAPS, né? Pessoalmente, eu falo que eu acho que o meio que a pessoa vai se beneficiar para ela buscar uma melhora dela tá aí. Se a pessoa ela quer ir lá e né, sei lá, vamos pegar uma vertente religiosa que é essa da concepção, apesar de eu compreender que existem outras abordagens, né, dependendo da comunidade. Não, historicamente, sim. Na origem dela, sim, né? Sim. Aham. Bom, não tem problema. Depois você... Não, mas eu acho que é um contraponto importante, porque tem um posicionamento em relação a elas, né? As comunidades em geral, né? Acho que não é à toa que você traz esse contraponto, porque tem um posicionamento de fato. E a entrada delas, por exemplo, na RAPS, foi com muita discussão, né? Acho que não é em vão o contraponto, não, né? Assim, tem um posicionamento mesmo, tem uma discussão que ela gira em torno da comunidade, né? Assim, e tem quando eu estava compartilhando um pouco o meu entendimento, assim, é que o recurso que cada um vai usar, seja religioso ou não, ou enfim, independente disso até, tudo bem que existam isso como órgãos da sociedade, e, assim como tem o AA, tem o NA, por exemplo, né? Outro qual é a abordagem e o método de atendimento que nós, enquanto serviço público, né, brasileiro, queremos que seja adotado como uma medida de cuidado. E aí eu acho que aí que está o imbróglio do entrar ou não serviços com essa característica ou com aquela característica, né? E nesse sentido, quando a gente fala do tratamento singular, e dentro dessa orientação da redução de danos, que é a orientação da RAPS, nenhum programa pré-estabelecido vai atender a esse princípio. Entende? Assim, por exemplo, se você tem, para entrar numa comunidade, você tem que, às vezes, ainda que seja da escolha do sujeito, mas a programação é essa, a rotina é essa, ou, né, pode ser que você trabalhe seja um pouco diferente, mas em linhas gerais, né, tem, às vezes, os pilares do trabalho, do labor, da oração, da disciplina, né, alguns têm alguns pilares dessa forma. E, de qualquer maneira, tem um tempo, tem uns 9 meses, então tem um programa que ele é pré-estabelecido. E aí, se o sujeito quiser e achar que vale a pena, ele tem que se adequar àquele programa. Assim como no AA, por exemplo, tem os 12 passos. Talvez aqui você seja um pouco diferente. Bom, a gente tem muito usuário que tem muita comunidade, Priscila. Eu acho que aí podem ser que tenham diferenças mesmo, né? Mas, assim, até quando a gente lança, por exemplo, a Luísa está falando desse relatório nacional e tudo, né? A gente tem muitas, né? Enfim, relatos e vivências, né? E o que é diferente de um serviço onde você não tem, a princípio, a linha do projeto ou as atividades que vão ser desenvolvidas pré-estabelecidas, né? É porque eu acho que está tendo né, assim, não vou falar o que a Miriam falou, mas assim, o que eu estava entendendo é porque você tá falando da metodologia comunidade terapêutica, que é o ponto que você está defendendo, né? Que assim, que comunidade terapêutica não é o nome de um lugar, igual você disse, mas é porque o que eu acho que a gente está tratando aqui, falando aqui, é que é do dispositivo que leva esse nome historicamente, né? Assim, então você exato, assim, né? E assim, você está dizendo que entrega o microfone para mim. Só um minutinho.
Não, sim, mesmo o dispositivo que está tipificado na RAPS, ele não funciona dessa forma, né? Pois é, Né, de atividades pré-estabelecidas. eu acho que é isso. Assim, o que o relatório nos mostra, assim, né? E aí eu não vou saber o número, mas foram vistoriadas muitas comunidades terapêuticas. O do CRP foram vistoriadas 29 comunidades terapêuticas. Mas aí teve o do CFP. É o do CFP deste ano. Sim. E o do Estado, assim, né? Eu acho que assim. E a gente. Bom, na nossa prática, a gente escuta muitos usuários, diversos usuários, né? Assim, então, eu estou entendendo que você está fazendo uma diferenciação do espaço que você trabalha, que ele não é organizado dessa forma, mas o que eu acho que é importante a gente trazer aqui, e me apoio aqui no discurso da Miriam, né? Assim, que a gente está tratando de qual que é o modelo de cuidado que a gente quer ofertar. Né? Então, assim, a gente tem, então, vários dispositivos heterogêneos, né, que ofertam cada um cuidar da sua maneira, mas a gente tem uma diretriz, né? Assim, a redução de danos é uma diretriz e as comunidades terapêuticas elas não funcionam a partir dessa diretriz. Eu não sei se a que você trabalha funciona com trabalha com a redução de danos. A gente trabalha com a demanda da pessoa. Não, a abstinência se ele quiser. Não, mas no hospital também você não vai beber lá dentro. Mas o ponto é esse, assim, a redução de danos é a opção da pessoa escolher. Né? Assim, ela pode sair, beber e voltar chapada, que ela vai ser acolhida ali dentro e vai receber o tratamento. Né? Assim, se ela quer ficar abstinente, ela fica, se ela não quer, ela não fica. Porque, assim, pode ser uma realidade que não é sua, mas é uma realidade de muitos desses serviços, né? Assim, a obrigatoriedade da abstinência, o uso, né? Assim, da relação com a droga que essa pessoa tem como forma de culpabilizar essa pessoa e punir essa pessoa. Então, enfim, né? Acho que a gente pode dar prosseguimento, assim, não sei se você quer. Comunidade, a obrigatoriedade da abstinência, isso não é um princípio da comunidade, do método comunitário, entendeu? Mas eu estou falando do dispositivo, não do método, que é o dispositivo que a gente conhece, né? Acho que porque não tem muita dúvida. Quando a gente fala comunidade terapêutica, acho que todo mundo consegue imaginar o mesmo lugar. Né? Assim, é uma questão que está na nossa cultura. Podemos batalhar para a mudança de nome, né? Assim, se você está dizendo assim, né? Que se não está encaixando, mas assim, o nome que a gente tem culturalmente para esses espaços que fazem esse tipo de prática é comunidade terapêutica, assim, na nossa prática, assim, né? Entre nós, assim. Luísa, só para você responder a segunda pergunta. Vou fazer só esse papel chato, porque Eliane já adiantou que vai falar um pouquinho mais disso, então nós vamos escutar e vamos abrir depois um pouco mais para isso, tá? Aí a gente escuta as ponderações a respeito das outras questões, e aí a gente encerra, vai para outra mesa e aí depois a gente discute um pouquinho mais, tá? Em relação ao período de permanência, você não falou o nome, Raquel. Então, Raquel, na portaria, a portaria fala de 6 meses, né? Que o tempo de permanência não seria de 6 meses, até 6 meses. Mas é um tempo que assim não tem nenhuma fundamentação, não tem pesquisa que fala, não tem porquê, assim, né? Então a gente trabalha na implementação da UA aqui de Belo Horizonte, a gente trabalha com um referencial que é construído junto com as referências na indicação dos casos, né? Então assim, que também não é algo que está muito claro e muito certo. Isso é um ponto que a gente vem trabalhando desde o início da UA, já tentamos de um jeito, já tentamos do outro, vamos tentando, assim. No início, a gente tinha entendia esse referencial de 6 meses como algo mais concreto. Depois, a gente foi vendo que não era legal, que não tinha um efeito interessante para os usuários, né? Assim, que não propiciava um uso interessante da UA para os projetos. E aí, a gente foi construindo isso, hoje em dia a gente trabalha com essa construção no caso a caso. Então, a gente tem pessoas que já passaram 2 meses na unidade de acolhimento e pessoas que já passaram 2 anos. Isso vai de acordo, né, com a rede que essa pessoa tem do lado de fora, né? Então, assim, a gente trabalha muito com usuários em situação de rua. Então, no início também foi difícil para a gente, enquanto serviço, entender que a UA não era um espaço de moradia.
Não era um serviço para moradia. Isso foi uma construção. Porque no início a gente fez a propaganda da UA, né? A gente conversou sobre a UA nos serviços, colocando ela como um serviço para usuários que já estavam um pouco mais estabilizados, que estavam quase recebendo alta, e que usariam desse espaço para conseguir arrumar um trabalho, uns projetos enormes, assim, sabe? E a gente viu que foi cilada, assim. Não funcionou. Aí a gente começou a falar, não, peraí, não é por aí que a gente vai. Hoje tem dado conta de trabalhar assim, dos usuários irem lá, conhecer a casa e pensar, acho que eu usando esse dispositivo, eu gostaria, né, assim, acho que eu gostaria de usar esse dispositivo para poder conseguir diminuir um pouco o uso, porque eu estou usando muito. Pode ser. Então, a gente vai fazendo isso e as construções da saída, né, que a outra moça perguntou, que eu não peguei o nome dela, são muito difíceis, são sofridas, falta muita política, né? Assim, a política de moradia é um problema, porque às vezes é isso, o usuário está em situação de rua, fica um tempo na UA e de repente ele fala assim, mas eu acho que eu não me reconheço mais em situação de rua, eu quero agora ter uma moradia. E aí, assim, tem usuário que dá conta? Tem. A gente tem um usuário que deu conta de alugar uma república, né? De dividir um barraco com um outro colega, saiu da UA e foi morar nesse barraco com esse colega. Mas, às vezes, não é possível, né? Pela estrutura, pela condição, pela história, pelas faltas de políticas, né? Assim, então, essa construção ela é muito delicada. A gente fica, né? Assim, a gente debate muito sobre esse momento de construção da saída, debate muito com os usuários, né? Assim, sempre escutando o usuário, tentando entender para ele, né? Assim, é um serviço transitório. E aí, como é que você está pensando? E isso não só quando já passou um tempo. A gente vai conversando cotidianamente, assim, como é que é? Tem mais ou menos um mês que você está na UA, o que você está achando? Como é que foi? O que está bom? O que está ruim? Para a gente ir construindo o projeto, etapa a etapa, sabe? A gente viu que essa coisa de fazer um projetão grandão, assim, tipo assim, então em 6 meses ele vai conseguir fazer a EJA, formar, arrumar um emprego. Não era legal, assim. E a entrada, a mesma coisa, muito construído, muito discutido. Cada referência técnica, né, vai usar sua criatividade para pensar também como usar esse dispositivo. A gente faz o exercício de ser aberto a usos diversos, né, assim, então é isso, vai ter o usuário que vai usar o A para conseguir cuidar do corpo, usuários têm questões clínicas graves, e tem usuário que vai estar na UA para conseguir perceber a situação de violência que ela estava vivendo com o companheiro, por exemplo. Né? Assim, então, são usos muito diversos. Acho que é isso. Em relação à lógica punitivista... A lógica punitivista, gente, é isso aí. Todo dia, toda hora, temos que pensar, assim, né? Nos pensar, né? Assim, ter essa humildade, assim, de quando o usuário fala assim, você não está sabendo trabalhar, velho, vou ter que te ensinar a trabalhar, a gente fala, vai, né, assim, me ensina, assim, né? Porque é isso, são eles que vão dizer, e sempre, assim, muita reunião, muita discussão, porque é só olhando para o problema que eu penso, né? Assim, só quando a gente olha a nossa ação que a gente consegue ver, assim, por que a gente fez isso, por que a gente não fez aquilo, né? Assim. Só comentar na fala da Carolina, não é perfeito, não, é problema toda hora, né, Carolina? Assim, a gente vai desconstruindo, tentando localizar, né, o que é esse atendimento na clínica AD o tempo inteiro. Então, assim, lá no CERSAM, AD, a gente tem, por exemplo, pessoas que às vezes ligam e falam assim, eu queria encaminhar porque ele falou comigo que ele bebe. Eu falo assim, tá, mas é crise, não é crise? O que tem a bebida dele? Como é que tá, né? Eu falo assim, não sei, eu queria que vocês encaminhar para vocês avaliarem. Aí eu falo, mas qual é a questão com a bebida dele, né? Assim, então, a gente tem que fazer essas provocações mesmo, de entender, assim, qual é o ponto que, de fato, cabe uma intervenção, que tem que ser inserido num serviço, né, da saúde para lidar com aquele uso, né? E mais difícil ainda, em que medida que é na urgência, na crise ou não é, né? E às vezes tem uma tendência que eu percebo, assim, de colocar, às vezes, no lugar do especialista, sabe? Igual a pessoa tem um problema cardíaco, a gente agenda com o cardiopata, pede uma avaliação, né? Então, mas se ele falou que usa droga, então tem que agendar um parecer, assim, do CERSAM-AD. Né? Então, essa construção, né, de entender por onde passa, isso é toda hora, né? No matriciamento, no contato telefônico.
Infelizmente, eu vou ter, por causa do tempo, gente, que encerrar, porque eu tô ali já sendo fuzilada, tá? Nós temos mais uma mesa, então vamos contemplar e tentar fazer mais uma discussão, porque é uma mesa que também vai discutir pontualmente os desafios desses 30 anos de reforma e como é que isso se dá nos serviços, tá? Obrigada.